nome é André Michelin, para quem não me conhece. Sou cirurgião vascular, formado pela FAMERP desde 2007. Fiz a minha residência lá de cirurgia geral, de vascular e de angiorradiologia intervencionista e cirurgia endovascular. E a minha tese de doutorado foi sobre quimioembolização hepática para hepatocarcinoma. E um tema que eu vou abordar hoje nessa apresentação é sobre doença tromboembólica venosa, tanto TVP quanto embolia pulmonar. Então aqui é uma parte que eu faço, da radiologia intervencionista, uma paciente que tem uma insuficiência de veia gonadal, a esquerda está bem dilatada, e foi feito a flebografia aqui no caso, e a embolização. A gente utiliza o polidocanol associado com coios, com essas molas, para melhorar a circulação, e evitar aquela congestão pélvica que faz, devido a essa insuficiência de veia gonadal esquerda. A síndrome de queda para nós seria a compressão da veia renal esquerda, poderia ter uma estenose, nesse caso não tinha estenose. Aqui um outro caso de veia gonadal, que foi feito a flebografia, a gente observa que é bem dilatado, esse caso é bem maior. Quando vai observando, você vê que tem até uma comunicação do lado direito, estou mexendo do lado direito. E fizemos também aqui a embolização utilizando coios, utilizando o polidocanol, e houve uma melhora significativa em relação à insuficiência da veia gonadal. Então, o tromboembolismo venoso ele é uma doença multifatorial que tem tanto fatores genéticos e ambientais e apresenta principalmente uma recorrência alta. Quando a gente analisa em relação às doenças cardiovasculares, é a terceira causa, só perde para o infarto e o AVC. Então há uma incidência alta de embolia pulmonar e trombose venosa profunda. E são causas que podem ser prevenidas. Então você, através das profilaxias, você evita o tromboembolismo venoso. E é um dos maiores problemas de saúde no mundo, porque tem uma alta mortalidade e causa uma incapacidade. Então tem pacientes com síndrome pós-trombótica, por exemplo, que vão ter feridas na perna, vão ter dores, inchaços, e pacientes que tiveram uma embolia pulmonar, você diminui a capacidade respiratória, então o paciente vai ter bastante queixas. Quando analisa a incidência, então 1% das admissões hospitalares nos Estados Unidos são por tromboembolismo venoso. Então eles têm uma média de 900 mil embolias pulmonares e TVP por ano, chegando a 60 a 300 mil mortes. E a maioria das mortes são pacientes não tratados, que fazem às vezes um diagnóstico pós-mortem, ou não sem diagnóstico. E 2/3 desses pacientes hospitalizados nos últimos 3 meses. Então, há uma incidência alta em relação ao tromboembolismo venoso. Então, uma previsão que eles fazem é que o número de adultos americanos com tromboembolismo venoso quase duplique até 2050. Então, isso é um dado muito importante até em termos de saúde pública para eles lá. E no Brasil, a incidência estimada, de acordo com o livro do Dr. Maffei, é de 0,6 casos por 1.000 habitantes. Quando a gente olha os fatores de risco, então tem a idade, sexo, hospitalização, uma doença aguda, quem já teve um tromboembolismo venoso, um pós-operatório, uma cirurgia ou câncer. Outra
Outro fator, né, pensando aqui na parte de estase, seria imobilização, lesões às vezes endometriais pelo trauma, fraturas, o catéter venoso central, marca-passo, caso de tromboses, veias superficiais que vão para o sistema venoso profundo, e varizes também são fatores de risco. A gravidez e puerpério, puerpério é o que mais ocorre, né, as CDPs, o uso do anticoncepcional, a terapia de repouso hormonal, as trombofilias, a genética e as adquiridas, história familiar de tromboembolismo venoso, e o dedímero aumentado também mostra isso em relação a esses tratamentos. Em relação aos fatores do tromboembolismo venoso, fatores de risco, nós temos a idade e o sexo, sendo que maior de 45 anos a taxa é mais alta em homens. Em mulheres, a taxa é mais alta na idade fértil, entre os 16 e 44 anos. A incidência maior nos homens, sendo 130 por 100 mil habitantes, e a mulher 110 por 100 mil habitantes. Em relação à cirurgia, o importante é você fazer uma estratificação do risco, baseado tanto na idade, no tipo de cirurgia, então o tempo cirúrgico, como que vai ser a anestesia, e também em relação a esse paciente um paciente oncológico, um câncer. Então a cirurgia aumenta o risco de acordo com isso. Em relação à hospitalização, o que tem que observar, tanto na hospitalização quanto na doença aguda, é que o risco é baseado na idade, na obesidade, se teve já TBP prévia, se o paciente tem trombofilia, câncer, infecção aguda, imobilização, traumas ou cirurgia recente, terapia hormonal, catéter venoso, paresia de membros. Então, tudo isso interfere tanto na hospitalização quanto na doença aguda. Em relação ao fator de risco de câncer, com câncer ativo, corresponde a quase 20% de todos os trombos em embolismo venoso. Então, a TEV em 5% dos pacientes, aproximadamente, sendo que o risco é mais alto em câncer de cérebro, pâncreas, ovário, cólon, estômago, pulmões, rins ou osso. E também se o paciente tem um câncer com metástase ou se ele está fazendo uma imunoterapia ou uma quimioterapia. Em relação ao tromboembolismo venoso, relacionado com catéter venoso central, marca-passo, pode ocorrer em até 9% de todos os tromboembolismos venosos. A maioria quando coloca em via femoral. E uma história familiar com uma TEV prévia é importantíssimo para saber um fator de risco relacionado. As trombofilias genéticas e adquiridas, a prevalência das trombofilias hereditárias em pacientes com TVP chega de 24% a 37% comparado a 10% do controle. Interagem com obesidade, tabagismo e fatores de risco clínico como contraceptivos, gravidez, terapia hormonal, trauma, cirurgia e câncer. Então, pensando nessas interações entre fatores de risco genéticos, mais risco tem quem teve TEV. E o que é mais comum dessas trombofilias? É a mutação do fator 5 de Leiden e mutação do gene da protrombina 20-210, sendo de 50% a 60% dos casos. A deficiência da proteína CS e a antitrombina. Então, no tratamento do TEV, começamos a analisar quando é inicial, de 0 a 7 dias, quando vai ficando crônico,
a longo prazo de 7 a 3 a 6 meses, e quando a gente faz a estendida no sentido de uma prevenção secundária, né, pode ser de 3 meses a perene. Então, dos anticoagulantes que a gente tem as heparinas de baixo peso e a não fracionada, o fundo Paranux, que é sintético, e os antagonistas, né, de vitamina K, que são usados de longa data, só que tem um pouco de restrição em relação à monitoração laboratorial, ajuste da dose, tem a parte alimentar dos alimentos verdes, né, que interfere bastante, e a parte de medicamentos. Sendo que os novos anticoagulantes, eles têm tanto do fator 10, que seria o xarelto, eliquis e a indoxabana, e da trombina, que seria o Pradaxa. Então, agora a gente vai para uma parte que é a discussão de casos. É importante para a gente ver o que nós estamos fazendo no dia a dia para o tratamento, né? E qual seriam as prevenções, principalmente, né, que a gente apresentou, quais são as repercussões de não fazer a prevenção e quais são as terapêuticas possíveis para esses tratamentos, principalmente no caso endovascular, a TVP extensa. Aqui é um homem de 40 anos, 70 quilos, que teve um acidente de moto e foi submetido a uma cirurgia de correção de fratura de tíbia e fíbula. De acordo com a família, o examinado não fez uso de medicações prescritas, provavelmente uma profilaxia, né, com anticoagulante e antibióticos, e teve um quadro de dor súbita em região torácica de forte intensidade, e lá na frente da unidade de pronto atendimento acabou indo a óbito, não teve nem tempo de ser atendido devido à grande falta de ar também, a família referiu que ele tinha. Aí esse cadáver foi para o Instituto Médico Legal como uma morte, né, a ser apurada. Agora, vamos pensar, qual que foi a causa da morte nesse caso? Será que era uma morte evitável? E qual que seria, então, a prevenção? E quando foi feita a necrópsia, observou esses trombos em artérias pulmonares. Olha o tamanho desses trombos. Então, um quadro muito importante aí que causou um quadro de morte súbita. Então, respondendo, ele morreu de uma embolia pulmonar. Tá? Agora, é uma causa de morte evitável? Sim. Se ele tivesse feito profilaxia, provavelmente não teria formado esse trombo, pelo menos não dessa magnitude, e realmente seria uma morte evitável. Então, para a gente ter um parâmetro, um caso que o diagnóstico foi feito pós-morte. Então, olha a dificuldade que tem, em pleno século XXI, né, de seguir orientações de uma profilaxia, um tromboembolismo venoso. Então, o paciente foi a óbito por falta de prevenção, tá certo? E de acordo com a família, foi prescrito pelo médico, mas o paciente acabou não utilizando essas medicações. Aqui é um outro caso de uma mulher de 47 anos, com 68 quilos, que não tem comorbidades, que chegou a 2 dias da admissão hospitalar com dor e edema no membro inferior esquerdo, e houve piora do quadro durante a admissão hospitalar e não tinha outras queixas. Então, o que realmente a gente observa no exame clínico, que ela estava estável, em bom estado geral, uma pressão arterial de 110 por 80, no HG, frequência cardíaca de 75, eupneica, cianótica,
O que havia era um edema importante de 3 em 4 cruzes em membro inferior esquerdo, com pulsos palpáveis, boa perfusão e já apresentando um grau de pletória venosa no pé esquerdo. Isso eu já estava apresentando. Então, foi realizado o Doppler, que observou que a veia estava dilatada, não compressível, né? Caracterizando uma TVP que era extensa. Nessa TVP, o Doppler não conseguiu ver muito bem a região entre a cava e a ilíaca por conta de gases, né? Então essa interposição gasosa de alças aí acabou atrapalhando um pouco, mas tinha um diagnóstico de TVP confirmado e sugeria até a compressão da artéria ilíaca direita sobre a veia ilíaca esquerda, caracterizando aí uma síndrome de Meitner, mas não poderia se confirmar, não conseguia confirmar esse diagnóstico apenas por Doppler, mas já sugeria que era tal diagnóstico e a gente optou por fazer uma flebografia e a gente analisa que realmente tinha uma grande quantidade de trombos em veias femorais, desde distais também. E a flebografia nos mostrou que ela estava dilatada, a veia. E nesse caso, o que a gente faz sempre? Tá? Um diagnóstico mais preciso. Você vê que está interrupto essa circulação indo para a veia cava, ou seja, tem algum fator de compressão aqui nessa região que está dificultando o retorno venoso. Então a causa aqui, principalmente anatômica. Aqui a gente observa um trombo. E o interessante é que esse trombo ele é flutuante. Ó, você vê que ele mexe na apresentação. Olha aqui novamente para vocês verem como que ele mexe. Ó. Então é um trombo flutuante que tem um grande risco de fazer uma embolia pulmonar. Então, quando se tem um trombo flutuante, pode ser uma indicação relativa, uma colocação de filtro de veia cava para o tratamento de fibrinólise por catéter, mas não optamos por isso. Não. Então, quando analisamos esse trombo, olha aqui, ó, ele ficou bem persistente nesse território mesmo, depois que a gente fez a fibrinólise, né, a gente utilizou, o paciente ficou na UTI, foi feito 10 miligramas de ateplase em bolos, depois que a gente cateterizou, né, colocou o catéter multiperfurado, fez esse pulso spray e deixamos uma dose baixa de 0,1 miligrama por quilo hora e a paciente ficou 48 horas na UTI e nos exames controles a gente observou essa persistência desse trombo ainda nessa região por conta da compressão, né, da artéria em cima da veia. E foi feito o controle de 48 horas e observa-se que tem ainda uma falha de enchimento aqui nessa transição da veia ilíaca esquerda para a veia cava inferior. E aí a gente fez a angioplastia dessa região. Você vê que tem aqui uma dificuldade, né, do balão abrir totalmente devido à compressão, né, um Meitner. E foi realizado uma colocação de stent, que a gente observa que melhorou bastante a circulação e houve um escoamento mais rápido dessa região e o tratamento foi completo dessa fibrinólise com angioplastia e stent. Agora eu vou mostrar uma sequência de 2 casos com mais detalhes técnicos. Então, nesse caso,
foi uma infusão. Antes da infusão, a gente observa a quantidade de trombos que existe nesse catéter, pericatéter. Então, a gente colocou o catéter fibrinolítico e observa bastante trombo. Aqui, 24 horas após a fibrinose, né, o paciente fica na UTI, a gente começa a ver que há uma recanalização da veia. Esse caso aqui já foi 48 horas após o movimento, né, que a gente realiza, já abriu um pouco, e aqui na ponta do catéter chega menos contraste, mas é porque tem essas obstruções ao longo do caminho. E com 72 horas, nós observamos que já tinha melhorado bem a parte do retorno venoso, principalmente aqui, mas ainda continua com uma dificuldade por conta da compressão da veia ilíaca esquerda, tá? Pela artéria ilíaca direita. E pré-stent, observamos essa compressão bem nessa região. Então, colocamos o stent, ele está aqui, e aí houve uma melhora significativa no retorno venoso. Então, nesse caso, a gente conseguiu fazer com que corrigisse a alteração anatômica e com um bom retorno venoso em relação a essa parte circulatória. Nesse outro caso, foi feita a fluorografia, colocado já o catéter de Fontaine e há uma dificuldade no retorno venoso. Foi feito fibrinólise 48 horas após já abrir a região e com 60 horas já teve uma melhora significativa desse caso. Aqui temos mais um caso de TVP extensa. A gente observa que há uma dificuldade, né? E aqui já tinha feito 24 horas de fibrinólise, mas melhorou. Mas ainda no eixo ilíaco femoral fica bem dificultoso o retorno venoso. E aí foi feito fibrinólise por 48 horas. Aí já houve uma melhora em relação a esse retorno, mas ainda tem trombos aqui, principalmente na ilíaca. Utilizando fibrinólise, continuando, né? 72 horas já houve uma boa abertura, mas ainda há uma dificuldade nesse retorno aqui, principalmente no eixo ilíaco. E pré-existente, a gente observa que tem bastante alteração, né, em relação ao retorno, né? E foi necessário, nesse caso também, a colocação de um stent para melhorar esse retorno venoso. Então, houve mais uma adaptação aqui em relação à anatomia, que acaba prejudicando, né, nesses casos, principalmente quando a gente observa essa compressão de Meitner, mas são pacientes jovens, que vale a pena fazer fibrinólise, pensando principalmente que pode ter uma síndrome pós-trombótica esse paciente. Então, uma moça igual a esse caso aqui, 28 anos, ela já tinha tido 2 gestações, mas poderia ter, ao longo da vida dela, um quadro de até feridas após 10 anos, nessa síndrome pós-trombótica, devido a grande quantidade. A anticoagulação é excelente para TVP, mas em alguns casos, principalmente nesse território, você pega as válvulas ali na região ilíaca femoral ali, principalmente distal, há uma dificuldade no futuro dessas síndromes pós-trombóticas e você não tem muito o que fazer. Acaba prejudicando a qualidade de vida desses pacientes. Os pacientes às vezes ficam com um edema unilateral crônico, desenvolvem muitos sinais, né, de insuficiência venosa crônica
sintomática, às vezes pode ter uma dermatite óculos, pode ter manchas, né? E principalmente o que mais nos preocupa, né, é a qualidade de vida. Então, na maioria dos casos que não tem contraindicação de ser realizada uma fibrinólise, e é uma TVP de origem extensa, ilíaco-femoral, principalmente com compressão, né, um Meitner. Então, são casos que a fibrinólise por catéter vai muito bem e nós conseguimos ter bons resultados na nossa instituição. Então, tanto eu quanto meu irmão Daniel, Miquelinho, Luiz Fernando Reis, a gente realiza, né, esses procedimentos e fazemos, né, de rotina casos de TVP extensa e gostamos de tratar porque sabemos que a longo prazo, se não for feito nenhum tratamento adicional, o paciente vai ter muitos sintomas. E também, né, você evita que há no futuro, né, até uma úlcera venosa. Então, fibrinólise para esse tipo de paciente nós recomendamos no nosso serviço e fazemos de rotina. Temos hoje mais de 70 casos realizados. Acho que é mais, mas assim, eu me lembro uns 70 casos quando a gente iniciou. Até foi um ex-residente nosso, o Dr. Leonardo Cortizo, né, juntamente com o Dr. Raul, eles incentivaram, né, nosso tratamento endovascular para essas TVPs extensas e a gente fez um protocolo, eles desenvolveram um protocolo na época e usamos até hoje. Estou aqui para agradecer os ex-residentes, né, pela persistência em querer mudar, né? Eu sempre falo que a gente tem que ter vontade para mudar algumas coisas nas instituições. E o residente é fundamental, porque eles chegam cheios de ideias, com vontade, né? Com pique, vamos dizer assim. E eu escuto muitos residentes da nossa instituição e eles com certeza agregam muito valor. E a gente adquire, né, essas novas tecnologias, vamos dizer assim, para esses tratamentos. E eu considero que a fibrinólise foi um grande avanço, principalmente nesses casos de TVP ilíaco femoral. Então, para finalizar, né, essa apresentação, então vamos revisar alguns tópicos importantes. Primeiro, os fatores de risco, né, para o tromboembolismo venoso. A gente observa que, ainda mais hoje, com vários procedimentos, aumenta o risco, né, das cirurgias, né, a parte de trombofilias, cânceres. Lembrar que da tríade de Virchow, né, só para a gente revisar, então existe a estase, a lesão endotelial e a hipercoagulabilidade. Na estase, temos esses casos de imobilização, pós-operatório, né, um priorismo puerpério que tem menos movimentação da gestante, da ex-gestante, né? Pensar na lesão endoteliosas, traumas, pensar em iatrogenias, né? Esses implantes de catéter podem também ter essa lesão. E a hipercoagulabilidade, temos aí as trombofilias e os cânceres, principalmente, e o uso, né, de terapia de reposição hormonal e anticoncepcionais. Então, eu agradeço muito, né, a participação de vocês aqui. Esse conteúdo está disponível tanto no YouTube, no Instagram, Facebook. Se vocês, volto a dizer, né, tiverem os colegas vasculares ou mesmo os residentes, comentar, né, divulgar essas apresentações, seria importante para eu continuar a fazer mais conteúdo, privando sempre pela qualidade, né, pela ética, e podendo ter até uma educação continuada, né? Às vezes você terminou vascular, acaba não vendo essas
novas tecnologias. Agradeço e vou estar disponibilizando a próxima aula. Provavelmente eu vou falar sobre um tema que é trombo, angeite ou aterosclerose. Provavelmente eu vou falar sobre aterosclerose. Acho que é importante falar sobre essa doença também. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.